Fala, Vaso, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou estudante do mercado financeiro, nesse canal eu relato minha jornada aqui para vocês e sempre trago reflexões acerca dos conhecimentos que eu estou recebendo ao longo dessa minha jornada de desenvolvimento pessoal. No vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão porque eu recebi um comentário de uma pessoa que comentou no meu antigo vídeo falando acerca da beleza masculina ou a falta da beleza masculina, e ele comentou que ele não tinha acesso à mulher porque desde os 14 anos de idade ele era alguém calvo e por isso ele se denominava um incel, ou seja, alguém que pagava para se relacionar com garotas de programa. E por isso ele falou que devido à sua calvície, devido à sua feiura, ele tinha baixa autoestima e só conseguia ter acesso à mulher através desse tipo de método. E aproveitando esse comentário, eu parei, pensei e falei, cara, vou fazer um vídeo a respeito porque muitas pessoas, elas olham para a Bíblia Sagrada e elas não entendem que a Bíblia Sagrada não é só um livro. A Bíblia Sagrada é um manual de vida. Quando você lê ela, além de você aprender e trabalhar o seu pilar espiritual, você também recebe um manual para você aplicar na sua vida e andar sobre princípios e valores. E no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, fala que nós devemos fugir da imoralidade sexual. E eu gostaria de aproveitar esse ponto aqui para que nós venhamos a conversar. Houve um profeta na Bíblia chamado profeta Oséias, a qual o próprio Deus falou para ele casar-se com uma prostituta. Só que existe um conceito. No Antigo Testamento, o profeta, ele era a representação de Deus. Ou seja, quando aparecia um profeta, as pessoas davam ouvido a ele, porque ele era a representação da voz de Deus. Então, o que Deus queria falar, Deus falava através desse profeta e esse profeta comunicava. Só que esse profeta, quando ele recebia o chamado para ser profeta, a vida dele era um espelho da mensagem que ele carregava. Por exemplo, se o povo estava em pecado e Deus iria castigar esse povo, Deus falava, olha, você vai ter que ter esse comportamento e você vai pregar para o povo e o povo vai olhar para você, para a sua vida, para daí sim eles entenderem a mensagem e se humilhar. E com o profeta Oséias não foi diferente. Com o profeta Oséias, Deus chegou para ele e falou o seguinte: esse povo está me traindo, esse povo está idolatrando outros deuses, esse povo, eles estão matando, roubando, se prostituindo, e eu quero que você case com uma mulher da vida e você viva as consequências de se casar e de se relacionar com uma prostituta, para que quando você for anunciar a mensagem, porque você vai ser um profeta que vai anunciar a mensagem, as pessoas olhem para a sua vida, entendam a frustração que você passa e elas consigam assimilar a mensagem que você está falando, que é da parte de Deus, com os sentimentos que Deus está sentindo nesse momento com relação à nação que ele escolheu para ser seu povo. Então o profeta Oséias, ele casa com uma prostituta e ele vive o dilema de pegar ela no fraga com outros homens, de passar vergonha em público, de ameaçar deixá-la, de ela sofrer as punições de, naquela época, uma pessoa que era pega em adultério, ela ser apedrejada e morta. Então ele, vivendo todo esse drama, ele começa a pregar, ou seja, ele vivia aquilo e ele iria pregar sobre aquilo como Deus estava se sentindo com relação ao povo que ele tinha escolhido para ser o povo dele, para ser o representante de Deus na terra, ok? Então, quando nós entendemos isso, e nós vamos para o livro de 1 Coríntios, e fala para nós fugirmos da imoralidade sexual, quando eu vi esse comentário, eu falei, cara, tá aí uma chave, vou fazer um vídeo a respeito. O que acontece? Existe uma frase muito forte, da qual eu adaptei para a minha vida. Claro que as Sagradas Escrituras já nos fala isso para nós fugirmos da imoralidade sexual. Só que para que nós venhamos a deixar de uma forma mais inteligível, uma forma mais compacta que nós venhamos a entender, a frase é a seguinte: fugir da imoralidade sexual. Traduzindo, não se relacione
com ninguém que você não tenha intenção de formar uma família. Todas as vezes que você se relaciona com uma pessoa, você está trocando energia com aquela pessoa. No Antigo Testamento, para o povo judeu, um casamento era concretizado quando um homem e uma mulher, eles se viam, eles iam na tenda e eles coabitavam. Ou seja, o ato dos dois ali, de juntarem um ao outro, de ter a relação, era o que selava aquela união de casamento. A partir daquele momento, os dois eram um só. Era a representação de que agora o homem e a mulher estariam em uma só carne. O casamento no Antigo Testamento era desse jeito. E para Deus, todas as vezes que você sai se conectando com as pessoas, todas as vezes que você junta um homem e junta uma mulher, e os dois têm ali aquele ato conjugal, você está se ligando a essa pessoa. Porque há uma troca de energia, ok? Há uma troca de energia. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele colocou um dos seus atributos no homem, porque Deus, Ele é criador. E Ele colocou no homem a semente e colocou na mulher o recipiente para receber essa semente. E os dois se juntando, ou seja, a representação do amor do homem para com a mulher e o amor da mulher para com o homem, vai dar a geração a um fruto, ou seja, vai gerar uma criança. Um filho é a representação do amor do casal. Então, todas as vezes que nasce uma criança, para Deus é a representação do amor daquela família, gera aquela criança, portanto, um atributo de criação de Deus, Deus compartilhou também com o homem, com a mulher, ok? Os dois juntos. É por isso que há uma investida muito grande contra a família, contra os valores, contra a estruturação de uma família saudável. Por isso que há tantas influências e tantas pessoas tentando destruir a família, porque se você não tem família, você não tem crescimento, você não tem expansão de uma nação, de uma população, de um povo, ok? Tudo isso vai se perdendo. E quanto menos você tem contato com as gerações anteriores à sua, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, você vai perdendo esse senso de família. Quanto mais você vai ficando isolado, mais você se torna alguém suscetível a ser o quê? Dominado, manipulado. Então, todas as vezes que você se relaciona com uma garota de programa, você está trocando energia com essa mulher. Então, todas as vezes em que um homem e uma mulher, eles se deitam, nunca é simplesmente pelo ato sexual. Há uma troca de energia entre os dois. Para o homem, o ato sexual funciona de uma forma, para a mulher funciona de outra. O homem, ele consegue distinguir o prazer momentâneo dele ali, a necessidade dele de se aliviar, do amor que ele sente por uma mulher. O homem, ele consegue distinguir. Para você, mulher que está assistindo esse vídeo e nunca ouviu falar sobre isso, isso é verdade. Nós, homens, tem a mulher a qual nós olhamos para ela, e o ideal bíblico é esse: você olhar para sua esposa, você desejar aquela mulher, a sua esposa, e toda a sua atenção ser voltada para ela. Só que, devido ao pecado e a natureza do homem ser alterada, ou seja, o pecado original, deturpou tudo isso. Então, nós homens enxergamos de duas formas. Vamos falar do camarada solteiro, tá? Um cara normal, mero mortal. Tem a mulher em que ele olha para ela e desde o primeiro dia em que ele a vê, ele considera que ela vai ser a sua esposa. Nós homens temos essa capacidade de bater o olho em uma mulher e saber: essa aí vai ser a minha esposa, eu quero ela como esposa. Olha o jeito dela, olha a forma como ela se comporta, olha a forma como ela me trata, eu quero essa mulher para ser minha esposa. E tem aquela mulher que ela só desperta o lado animalesco do homem. Só que o que muitas das vezes algumas mulheres não conseguem compreender é que, por elas possuírem uma beleza muito grande, elas acham que todos os homens que se relacionam com ela têm a intenção de casar com ela, quando na verdade não. Ou o homem, ele vai enxergar você como uma esposa de fato, ou ele vai enxergar você como uma aventura. Beleza? Geralmente a mulher que o homem enxerga por esposa, ele já demonstra a intenção de que quer casar com ela e ele não se enrola muito, porque ele sabe que se ele se enrolar demais, ele pode perder. Então, o que nós fazemos? Nós já vamos direto ao ponto. É o seguinte: ó, nós queremos casar assim, 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 vamos firmar compromisso, acabou.
Se o camarada está se enrolando há 1, 2, 3, 4, 5 anos, com promessa de que um dia vai se casar, ele não vai se casar com você. Ele está só se enrolando e tendo acesso a você. Ok? Essa é a realidade. Pega a visão. Já para a mulher, a relação sexual, ela se conecta com as suas emoções. Beleza? Ela vai se conectar com todo o seu corpo, todas as suas emoções. E por ela se conectar com as emoções, é de extrema importância que o homem tenha essa visão de que para a mulher o ato sexual nunca é simplesmente um ato. Ali ela está se conectando com as emoções. E cada vez que ela se conecta àquele ato, as suas emoções é conectada, se as demandas que as suas emoções estão exigindo naquele momento não são atendidas, você vai criando o quê? Traumas. Você vai criando buracos. E esses traumas e esses buracos vai gerando o quê? Insensibilidade. E tem vários estudos que mostram, não sou eu, Miguel, que estou falando, vários estudos que mostram, desde a dependência de droga, desde a dependência emocional, desde o excesso de dopamina liberado no nosso cérebro, desde o excesso de contato com parceiros e parceiras, quanto mais acesso exagerado você tem, e aqui falando do ato sexual, a mais parceiro, mais cai o seu estímulo, mais cai o seu desejo. Você vai precisar de cada vez mais estímulos para poder chegar a um nível que antes você sentia desde o primeiro toque. Ou seja, você se torna alguém insensível. Então, ou seja, tanto para o homem quanto para a mulher, o contato sexual fora de um propósito, ou seja, você ficar utilizando de garotas da vida para ter acesso a elas, você está banalizando um ato que é o quê? Sagrado. Ok? Um ato que é sagrado. Isso corrobora para que você continue tendo uma visão negativa sobre o sexo feminino e, no caso da mulher, sobre o sexo masculino. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, a Bíblia vai dizer que quando você se une a uma prostituta, você se torna igual a ela. Porque, de novo, há uma troca de energia. Quando há essa troca de energia, no mundo espiritual, vocês estão ligados. Vocês estão ligados. E está saindo cada vez mais estudos que comprovam que quando um homem e uma mulher, os dois se tocam, fragmentos de DNA, tanto do homem quanto da mulher, fica preso um ao outro. Tá entendendo? Fica preso um ao outro. E ainda tem a questão do quê? Da comparação. Uma pessoa que teve muitos parceiros ao longo da vida, quando ela vai para um relacionamento sério, se as suas demandas não são correspondidas, automaticamente você vai ficar lembrando do antigo parceiro. E uma das piores coisas que sabotam a nossa jornada nessa vida é a questão do quê? Da comparação. Comparação, literalmente. A sua régua, ela sobe demais e automaticamente você se torna uma pessoa muito mais insatisfeita. Uma pessoa insatisfeita, a qual há um buraco emocional a ser preenchido e que não tem nenhum ser humano que tenha esse poder de preencher esse vazio. Só Jesus, meu irmão. Entendeu? É só Jesus. Tem esse poder de preencher esse vazio existencial que há dentro do seu coração. Só que, outro assunto importante que é preciso falar, que é o seguinte: uma vez que você recebeu a mensagem do Evangelho, você crê na mensagem do Evangelho, os seus pecados, eles são perdoados, ok? Todas as suas transgressões, todas as suas aventuras, tudo o que te prendia, o que te distanciava de Deus, agora você está ligado em Deus, através do Espírito Santo. Você recebeu perdão e está tudo certo. Só que as consequências dos seus atos, eles não são apagados, ok? Porque existem leis e existem princípios aqui na Terra. Então você vai ter que pagar tintim por tintim. É isso que as Sagradas Escrituras nos falam e que elas nos ensinam. E quando nós olhamos no dia a dia, existe uma lei inconsciente na mente de todo homem e de toda mulher, que é o quê? O homem, para casar, não case com mulher que sai se aventurando para cima e para baixo com vários parceiros. E a mulher, a mesma coisa. Uma mulher decente, ela vê um cara que é o famoso galinha, que é tido como pegador, ela vai passar longe desse camarada, porque ela sabe que ele é um problema. O cara que já está no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo casamento, o problema não é as pessoas que estavam com ele, o problema é ele. Essa que é a realidade. Então, quando nós olhamos para a vida do profeta Oséias, nós enxergamos isso. O problema de você
se relacionar com uma mulher da vida. Ela nunca é sua. Mesma coisa, mulher, se relacionar com um cara da vida. Ele nunca é seu. Entendeu? Ele não é de ninguém. Ele entra e sai. Ele se aventura. Ela se aventura para cima e para baixo. O buraco, a carência emocional é muito grande. Você não tem ferramentas nem poder suficiente para poder preencher esse vazio existencial. E mesmo o evangelho alcançando essa pessoa, o comportamento, ou melhor, a consequência das escolhas que ela teve vai acompanhar, ok? Uma das consequências, vergonha. Você entra num ambiente e todo mundo sabe quem foi aquele homem, quem foi aquela mulher, as consequências, as loucuras que ele fazia. E outra coisa, a partir do momento em que você crê em Cristo Jesus, você vai passar agora pelo processo de santificação. A sua natureza humana, ela está ali. O seu caráter, as suas experiências passadas estão ali. Então agora você só vai ganhar, digamos, a consciência e o poder de negar aquelas vontades antigas. Só que você vai lutar diariamente. Só que quando você tem uma carência emocional muito forte, traumas de infância passada, você aumenta mais ainda o sofrimento. Você aumenta ainda mais o nível de dificuldade de conseguir vencer aquilo e fazer com que a pessoa, muitas das vezes, que nem fazia ideia do teu passado, que está junto com você, sofra ainda mais. Essa que é a realidade. Então, antes da pessoa ser deixado levado, tanto o homem quanto a mulher, por um rostinho bonito, o cara tem que pesar muito bem na balança. Como que foi a vida desse camarada? Como que foi a vida dessa moça? Quem essa moça é? Como ela se comporta no ambiente? Como esse homem se comporta no ambiente? Qual é o comportamento dele quando ele está sozinho, que ninguém está vendo e que ele tem uma oportunidade de demonstrar quem ele é? Quem é esse camarada? Quem é essa moça? Entendeu? Por exemplo, no ambiente de trabalho. Eu sou um cara que observo muito. Eu sei e eu admiro algumas pessoas, principalmente algumas mulheres que são casadas e se mantêm no lugar delas. Eu falo aí, ó, o camarada que casou, ó, tá de parabéns, que Deus abençoe. Mesma coisa o homem. Só que eu vejo também o contrário. Eu vejo homens que, mesmo sendo casado, mesmo tendo relacionamento, mesmo tendo esposa, mesmo tendo filho, e na foto da rede social lá, tá público lá, o cara vive chavecando um monte de menina, velho. Entendeu? Vive de conversinha. Às vezes o cara é velho já, 30 e pouco, 40 anos, e com as conversas pro lado das meninas mais novas. E as meninas têm relacionamento. Entendeu? A mesma coisa do lado das mulheres. Às vezes eu vejo pessoas com relacionamento e não é que é proibido ter amizade, só que existe um certo limite dessa amizade. E às vezes eu vejo pessoas literalmente que parecem estar flertando, é sorrisinho daqui, sorrisinho dali, chega mais junto, toque aqui, toque ali. E eu falo, ih, rapaz. Só que existe um ponto que eu aprendi esses dias e que girou uma chave na minha mente. E eu vou passar aqui para vocês, que é o seguinte. Se você está casado, digamos, com um homem ou com uma mulher, independente do seu sexo, você esteja casado, você não consegue controlar as pessoas que vai chegar até o seu cônjuge. Você não consegue controlar. E principalmente no ambiente de trabalho. Você não vai ficar monitorando 24 horas a pessoa. E se de repente alguém começar a dar em cima dele ou dar em cima dela, você não tem que culpar a pessoa que está chegando no seu cônjuge. Por quê? Você não tem que esperar nada. Você não conhece a pessoa. Você tem que agora ficar atento qual será o comportamento que o seu cônjuge vai manifestar ao ter contato com aquela pessoa. Se de fato ele ou ela vai lembrar de você e vai respeitar o compromisso, esse elo de amor que foi ligado a vocês dois e que vocês são uma família, se a pessoa vai respeitar isso aí, vai se portar no lugar dela, ou se a pessoa vai se abrir e vai ceder. Se a pessoa respeitar, você fala muito bem, teste foi excelente, que Deus abençoe, top. Se a pessoa ceder, você mesmo assim agradece. Porque a pior coisa que tem é você dormir com o inimigo. É por isso que existe alguns meios para você entrar, que o pré-requisito é pessoas que traem o seu cônjuge não são de confiança. Aliás, isso é até um princípio bíblico, tá? Isso é uma ordenança bíblica para não trair. Só que tem pessoas que, mesmo não sendo cristãs, elas levam isso muito a sério. Por quê? Se você tem a coragem de trair o seu cônjuge, que é parte do seu próprio corpo, quem dirá alguém que você está fazendo negócio? Quem dirá alguém que você acabou de conhecer? Ou seja, você não é digno de confiança. A mensagem que você transmite é: eu não sou alguém confiável.
Tá entendendo? Então o recado que eu deixo aqui para o amigo que comentou é: jovem, igual você relatou, se você é feio, foque em construir a sua carreira. Foque em trabalhar o seu pilar espiritual, o seu pilar emocional. Foque em construir o seu próprio corpo. Não por causa da mulher, não por causa de homem, não por causa do outro, mas por causa de você mesmo, por uma questão de saúde. A sua mente, ela começa a mudar, ela começa a se desenvolver. Você começa a enxergar o mundo com outra perspectiva. Você tem que fazer as coisas para que você consiga se desenvolver, não esperando pela aprovação, pela validação do outro. Porque se você ficar esperando pela validação do outro, é buraco, é furada. Você nunca será satisfeito totalmente pelo outro. É uma busca irracional. Nunca se relacione sexualmente com alguém que você não tenha de fato a intenção de formar uma família. Só nessa frase você já elimina toda essa galera que vive pra cima e pra baixo em rave, em baladinha, em bar, esse tipo de coisa. Fuja, velho. Isso não é ambiente sério para você arrumar alguém decente. Essa é a real, tá? Uma coisa que eu não ligo é de falar a verdade. Beleza? Você quer casar, você não vai buscar mulher em bar nem em balada, velho. Pega a visão. Pessoas que estão com essa mentalidade são pessoas que estão buscando prazeres. Fuja. Quanto mais prazer essas pessoas têm em excesso, buscando essas aventuras em bar, em balada, em pub, em casa de show, mais o buraco emocional delas vão crescendo e uma hora a natureza vai chamar. E quando a natureza chamar, a pessoa vai querer casar. Só que daí, por você ter focado em você mesmo, ter crescido, ter se desenvolvido, na hora de casar que aparecer esses pratos, e você dando lugar para que o Espírito Santo de Deus escolha por você, você vai olhar, bater o olho e saber, ó, isso aqui é furado, isso aqui não dá, pra lá. Entendeu? Eu quero essa aqui, ó. Essa aqui é uma mulher de princípios e valores. Esse aqui é um homem de princípios e de valores e que tem compromisso. Que na primeira oportunidade ele não vai ficar de sorrisinho pro lado de mulher casada, pro lado de homem casado. Pega a visão. Não saia com prostituta. Não porque você é feio, mas porque é algo destrutível. E porque Deus tem algo muito maior para você. Pega a visão. Existe tempo para tudo debaixo do sol. Existe um processo. Existe uma caminhada. Beleza? Agora você pode estar aquele cara esquecido, desprezado, feião, liso, quebrado, na pindaíba. Só que se você focar no bom, focar em se desenvolver, entregar suas agruras, sua ansiedade, sua expectativa de vida na mão de Deus e continuar estudando, trabalhando, se desenvolvendo, uma hora você vai chegar lá. E o mais engraçado é que de fato isso funciona. Quando você está no caminho do desenvolvimento, Deus, ele vai abrindo os teus olhos para enxergar as pessoas que estão do lado. Beleza? Deus, ele não coloca julgo desigual sobre ninguém, mano. Pega essa visão aí. Somos nós mesmos que muitas das vezes escolhemos errado. Somos nós que escolhemos errado. Ok? Então, foca no bom. Esqueça, principalmente se você é jovem, esqueça essa questão de beleza. Esqueça essa questão de beleza. A beleza, ela é passageira. Existem formas, como eu já falei em vídeos anteriores, de você compensar isso, ok? Trabalhe o seu corpo. Você trabalhou o seu corpo, daqui para baixo, compensa a carcaça feia em cima, mano. Isso é comportamento humano. Comportamento humano. Beleza? Quando você começa a estudar acerca do comportamento, nós vamos vendo que o corpo humano, o olho humano, o cérebro humano, ele busca por padrões de simetria. Então, quando ele olha para alguém que a carcaça aqui em cima não é muito bonita, mas aqui está bem alinhado, ele já associa e compensa aqui em cima. Entendeu? Ele já vai assimilando, vê simetria e fala, é bonito, é compensável. E aí outras características ele vai buscando automaticamente. Junta isso uma boa personalidade, alguém que sabe entrar e sair dos lugares, alguém que cativa na personalidade, alguém que é inteligente, alguém que está construindo sua carreira, tem um objetivo de futuro. Então tudo isso vai somando, ok? E esse é um papo que eu gostaria de ter tido mais cedo, que eu vejo que a maioria dos homens, a maioria das mulheres não tem essa conversa. Então, aqui o YouTube é um local que a gente pode conversar acerca desses assuntos. É isso que eu tenho para dizer para você. Se inscreva no canal, nós temos uma meta de bater 1000 inscritos, será uma honra receber cada um dos senhores aqui. Deixe sugestão de tema, de vídeo, vou fazer cada vez mais vídeos aqui. Tem vários amigos que estão me mandando solicitações de vídeo, de tema. Então, para mim, tudo isso é algo maravilhoso, é algo sensacional. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tamo junto, Vazos.